O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Queridos irmãos e irmãs, nessa sexta-feira, o Evangelho nos convida a refletir sobre o reino de Deus, que acontece independente da nossa vontade, que não é algo que está relacionado ao nosso esforço diário, mas ele vai acontecendo pela força de Deus. E compara com a semente que é lançada na terra. O nosso trabalho é permitir que essa semente seja acolhida, mas quem faz é Deus. E é muito importante nós refletirmos sobre isso, porque muitas vezes, quando nós estamos no trabalho, nas atividades pastorais, nós temos aquela tentação de querer achar que somos nós, que nós é que realizamos, nós que fazemos. Se deu certo foi porque o nosso esforço foi recompensado. Até que dizer que o esforço foi recompensado é uma coisa positiva, mas quando a pessoa puxa para si a responsabilidade pela graça que aconteceu, isso faz com que ele tome o lugar de Deus. E é um perigo muito grande, por quê? Porque nós temos que reconhecer que, de fato, tudo é graça de Deus. As coisas acontecem e vão acontecendo porque Ele é quem está no comando, é Ele quem determina. Nós olhamos a primeira leitura, a história do rei Davi, nesse segundo livro de Samuel, e vemos que, independente das atitudes de Davi, o povo de Deus foi para frente. Davi,
com a sua fraqueza, resolveu colocar Urias numa situação bem difícil. E Urias, homem de Deus, seguiu adiante e foi até o ponto de render a sua vida na obediência, no respeito ao rei, e chegar a deixar um testemunho de integridade e de fidelidade bonita para toda a humanidade. No reino dos céus, na caminhada que nós fazemos sobre essa terra, nós também somos chamados, durante a nossa atividade, a realizar pequenos e grandes sacrifícios. Quando nós começamos a trabalhar nas pastorais, nos movimentos, nas atividades da paróquia, quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos damos conta de que os ventos são contrários, que as dificuldades são grandes, mas que, no entanto, o Senhor é quem vai comandando, é o Senhor quem vai tomando conta de tudo. Nós estamos vivendo um período que é muito especial. Nós nos preparamos para o Congresso Eucarístico Nacional e muitas pessoas já começam a se preparar para refletir, de modo especial usando o texto base desse Congresso Eucarístico. E nós vamos nos preparar justamente para isso, para que a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo se torne cada vez mais forte, para que sejamos cada vez mais fiéis àquilo que a Palavra de Deus nos ensina. A Palavra de Deus, nesse período, tem nos convidado constantemente a confiar no Senhor. O reino de Deus, que é semelhante a um grão de mostarda, pequenino, quase que imperceptível, quando é colocado na terra, germina e torna-se uma grande hortaliça, diz a maior hortaliça que o ser humano conhece, a ponto que permite até aos pássaros de abrigar-se à sua sombra. O reino de Deus começa de maneira discreta. Quantas pessoas que, num momento que nem esperavam, escutaram o Evangelho e acolheram o Evangelho no coração de uma maneira tão forte, tão bonita, que a partir daquele momento a sua vida foi se transformando. E pouco a pouco foi reconhecendo quem é Deus, a importância que devemos dar à nossa dimensão espiritual, o cuidado que devemos ter com nossas almas e o valor dessa presença de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus, ela é fundamental, queridos irmãos e irmãs, para que nós possamos alcançar a maturidade cristã. E nós precisamos alcançar essa maturidade. O Evangelho, ele é a força que nos permite avançar. À medida que nós escutamos o Evangelho e acreditamos na palavra de Deus, nós crescemos. É por isso que durante esse período que nós estamos vivendo, do ano da misericórdia, muitas vezes nós ouviremos falar da confiança em Deus. Nós devemos confiar em Deus. O próprio Evangelho nos fala disso. Essa comparação que nosso Senhor Jesus Cristo faz entre a plantação que alguém fez e o reino dos céus é fruto realmente da confiança. O homem coloca a sementinha, mas é Deus que faz crescer. Procuremos, meus irmãos e minhas irmãs, no decorrer desses dias, meditar sobre a importância de acolhermos bem a palavra, de deixarmos com que a palavra produza em nós os frutos e favorecermos que esses frutos sejam realmente de boa qualidade, de modo especial, procurando cultivar uma vida de oração. O discípulo de Jesus Cristo tem que ser uma pessoa de oração. Quem não reza não é discípulo dele. Quem não faz... E não é aquela precezinha assim, de qualquer jeito, desinteressada, mas é uma prece fervorosa, convicta, daquele que sabe em quem confiou. Que a graça de Deus nos acompanhe e que a proteção da Virgem de Nazaré,
e de São Miguel Arcanjo, nos ajude a produzirmos cada vez mais frutos que colaborem com o progresso humano e com o progresso pessoal de cada um de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.